beleza? Então, pessoal, boa noite. Agora tem que ser assim: encarnados presentes, encarnados do YouTube e desencarnados, né? Então é uma boa noite generalizado, né? Bom, muitíssimo obrigado a Ângela, que em nome da casa me convidou, é um imenso prazer. Eu costumo sempre dizer que nós que fazemos a palestra somos mais endividados e que temos que aprender mais. Então a gente já toma logo um aprendizado, tem até preparar para ver se aprende um pouquinho, né? E consegue seguir. E agradecer a todo mundo que prepara essa reunião, porque muitas vezes que estão aqui talvez já estejam há mais tempo na reunião, mas pode ter alguém pela primeira vez, talvez até algum desencarnado pela primeira vez, e a gente sempre fala assim: o palestrante está lá na frente, mas quem abriu a casa? Quem preparou esse trem todo? Quem botou as águas no lugar? Quem limpou essa casa? Então a casa é feita de todos nós, não existe a casa do eu sozinho, diferente de algumas outras religiões que tem alguém que fica no pedestal. Nós somos todos juntos, se não fôssemos, não teria graça. E essa já começa a ser a primeira graça do Espiritismo, né? Ela realmente chama pela união e por nós estarmos juntos. Então, muito obrigado pelo convite, é um imenso prazer ter aqui. Eu acho que eu dei uma palestra aqui há muitos anos atrás, né? Mas eu estava rindo que eu falei com o Daí, eu falei assim: nossa, estava com medo que talvez não tivesse computador. Eu comecei a me lembrar da época que a gente dava palestra com transparência, né? Era um trem complicado. E tem umas casas espíritas que são mais humildes, né? E aí eu levo sempre o celular, assim, mando a mensagem para o meu WhatsApp para ler no celular, porque às vezes não tem nada, é ali que você tem que se virar mesmo do jeito que der. E a gente vai se virando, eu acho que a mensagem acaba chegando e a espiritualidade ajuda. E nunca há uma palestra construída por mim mesmo, com certeza a espiritualidade ajudou e está ajudando agora. Eu até falei para o Daí que pode copiar a apresentação, sempre falo isso, que às vezes as pessoas querem estudar, e não poderia ser diferente. Uma palestra como essa é 90% baseada nas obras básicas, porque é isso que a gente quer falar hoje. André Luiz, eu pessoalmente sou apaixonado pela obra de André Luiz, as obras de Joana de Anjos são obras seríssimas, os livros de Emmanuel são seríssimos, mas pode rodar tudo, a base são as obras básicas. Tudo ok, mas não pode divergir das obras básicas. E uma das coisas que eu gosto de falar muito, e que talvez tenha sido uma das duas coisas que me encantou no Espiritismo, foi a hora que alguém chegou para mim e falou assim: olha, se a ciência algum dia disser que há algo no Espiritismo que está errado, esquece o que se falou no Espiritismo e acredita na ciência. Se há uma prova irrefutável, científica, mostrando que há algo errado, então esqueça isso. E essa é a coisa mais bonita que tem. Não é uma fé cega, é uma fé raciocinada, que nos dá a liberdade de questionar as coisas e não viver sobre uma caixa fechada de que alguém um dia falou isso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, que é essa importância do estudo doutrinário, que não é obrigatoriamente só na casa, mas o tempo inteiro, né? É isso que a gente quer falar hoje. E a única maneira, quando Jesus fala assim: ninguém vai ao céu a não ser por mim. E algumas religiões também acreditam que Jesus vai pegar nós do colo assim e vai levar nós tudo para o céu. Já imaginou quanto tempo para levar 8 bilhões de gente? Jesus ia tomar um tempo infinito, ele não ia conseguir. Então não é isso. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus, é pelo ensinamento dele, é pelo Evangelho. E essa é outra coisa bonita do Espiritismo: nós não mudamos nada do Evangelho de Jesus, a gente estuda o mesmo Evangelho, a mesma Bíblia, só que a gente tem uma visão um pouco mais alargada, que é o mundo espiritual, e que outras religiões não enxergam esse mundo espiritual e não conseguem dar uma explicação tão legal para nós. Então, na verdade, a parte, não sei por que passou, não era para ter passado. Ah, então foi o espírito que foi lá e foi encarnado. Exatamente. Foi. Então, o estudo, na realidade, é esse ato de estudar, né? É a aplicação do espírito em aprender, é o exame, é a análise, né? Estudar é isso, é aplicar essa inteligência para aprender. Mas tem pessoas que aprendem mais do que as outras. Não tem pessoas que aprendem mais do que as outras. Tem espíritos que estão em níveis de evolução diferentes e conseguem aprender um pouco mais do que os outros. Então essa é outra coisa que é coisa. Não se cobre, vai na evolução que você der, vai no aprendizado que puder. Se levar 10, 20 anos, não se preocupa, você tem uma outra encarnação para ir também. Se não der na outra encarnação, tem a outra. Fica tudo mais fácil para nós. Não precisa se cobrar, né? Eu falo que o Espiritismo não é religião de culpa, é justamente de libertação, né? Jesus fala para a adúltera, ele não falou para ela: eu te culpo,
eu te condeno. Ele só falou assim: olha, levanta, não erra mais, você já aprendeu com essa queda, agora não faz a outra. Então é isso que é o ato de estudar. Errar nós vamos. E a outra coisa que é bonita é, sabe por que a gente está encarnado aqui? É porque nós tudo tem defeito. Se não tivesse, a gente não encarnava mais aqui, a gente ia lá para mundo feliz, mundo de regeneração. Então quando você olha desse jeito, olha, não joga pedra nos outros não, tu tem telhado de vidro também. Então você começa a entender que dá para ser humilde, e é isso que é a parte importante de observar-se, analisar, não é observar o outro. Observar o outro é fofoca, você tem que se observar, não precisa falar com ninguém, não precisa ter intimidade com ninguém, é só você com você mesmo. Então, na verdade, quando a gente entende estudo, agora a gente tem que entender o estudo doutrinário. O estudo doutrinário tem uma coisa muito legal, que são 5 livros, e que de vez em quando a gente tem que revisitar esses livros, e que às vezes, eu digo por mim mesmo, é difícil ler sozinho, é difícil entender sozinho, e por isso que a casa também oferece muita coisa em grupo para a gente tirar dúvida. E algumas pessoas, como eu mesmo às vezes falo, eu não tenho tempo. Não é bem verdade. Existe o Livro dos Espíritos em audiobook. Esse é meio antigo, né? Em CD, mas existe, né? Eu tenho ele no meu computador em MP3. Então dá para ouvir no carro, dá para ouvir tomando banho, dá para ouvir qualquer hora. E você pode ouvir e pode ir aprendendo. Então não obrigatoriamente você tem que só ler. Num lugar friozinho como esse, não dá nem para sair de casa. Então é melhor ler um livro mesmo, que já passa o tempo, também já ajuda. E aí tem uma coisa que eu acho muito legal, é entender a beleza de como estão estruturadas as obras básicas para nos permitir estudar isso. E como que elas estão estruturadas? E aí, agora a gente tem que dar os méritos a Allan Kardec. Allan Kardec não escreveu nada do Espiritismo. Isso não é mérito dele. Vieram tudo de espíritos, ele teve um trabalho, vocês imaginam aquela época que não tinha Word, não tinha Excel, não tinha internet, ele recebia pilhas de papel, e tudo mal escrito, porque geralmente médium escreve tudo meio garranchado, o troço, e ele tinha que ler aquele troço e organizar aquele negócio todinho. E aí ele tinha uma virtude, não era à toa que botaram ele no meio do caminho para fazer essa coisa, ele era um educador. Então ele tentou organizar a coisa de uma maneira didática, e ele pensou o seguinte: eu tenho que explicar para o pessoal o todo. Quem é o livro que nos mostra o todo? O Livro dos Espíritos, que é o primeiro que sai. E ele dividiu o Livro dos Espíritos em 1019 perguntas. Tem uma parte de introdução também, tem uma parte do final também, mas são 1019 perguntas. Mas essas 1019 perguntas ele dividiu assim, tem introdução, de onde eu venho, mediunidade, por que sofro e para onde eu vou. E ele foi tão brilhante que ele faz o seguinte: isso é mérito do Kardec, isso não é mérito de espírito, ele que bolou essa estrutura. E ele falou assim: expliquei para todo mundo como isso funciona. E uma das explicações ele dizia assim, entre várias coisas que nós vamos ver à frente, uma das coisas é que o Espiritismo é ciência. E é uma ciência que estuda a relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Bom, quem faz essa capacidade de entender o mundo espiritual? O médium, que não sou eu, por exemplo. Eu não tenho mediunidade ostensiva. Então o médium é aquele que tem a capacidade de enxergar, ouvir, entender, perceber o mundo espiritual. Ora, se eu estou querendo botar uma doutrina, eu preciso então educar essa pessoa para ela não fazer besteira, porque o mundo espiritual tem espíritos evoluídos e tem espíritos igual nós e pior do que nós. Então ele precisava treinar, explicar às pessoas o que é a mediunidade. Então o segundo livro não é a Gênese. Repara qual é o segundo livro, é a mediunidade. A ordem do primeiro livro era uma ordem lógica, mas o segundo livro é a mediunidade, para poder treinar as pessoas. Mas se eu treino uma pessoa, uma das coisas mais importantes que o médium vai ter é o que diz lá na mediunidade. A mediunidade, ela pode ser para o bem e para o mal. A mediunidade, ela é física, ela é inata. Quando você nasce, você já vem quando não vem médium. Não adianta querer forçar, beleza? Então, se a mediunidade pode ser para o bem e para o mal, eu preciso educar as pessoas
a seguirem um caminho do bem. Ele coloca, deixa eu só passar aqui para frente, desculpa, ele bota o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele colocou o geral, explicou o que era mediunidade e disse: olha, a mediunidade independe de ser, pode aplicar no bem e no mal, então precisa ensinar o que é o bem e o mal. Então eu vou ensinar o Evangelho, é o terceiro livro. E aí ele falou assim: bom, já que eu ensinei isso, eu preciso agora pensar o seguinte, eu preciso começar a educar as pessoas para saber para onde elas vão. E por que ele explica para onde elas vão? Porque da onde eu vim, eu já vim, né? Não vou mexer lá atrás, eu preciso mexer no futuro, eu tenho que saber por que eu sofro, por que estou passando por essas coisas e para onde eu irei. E por fim, aí eu volto lá para Gênesis e consigo então organizar. Mas o livro, a sequência que está ali embaixo é a sequência que está no Livro dos Espíritos. Então você agora começa a entender que o Livro dos Espíritos não é solto. As outras obras básicas estão, num linguajar mais de hoje, linkados no Livro do Espírito. E essa é a parte bonita, eles não são livros soltos, eles estão todos relacionados com o Livro dos Espíritos. E ele colocou numa sequência de publicação certinha para as pessoas entenderem. Porque da onde eu venho é importante entender, mas não é a coisa mais importante. A primeira é entender como faz a relação, e a segunda coisa é a parte moral, e aí por fim, para onde eu vou. Por quê? A Gênesis é importante porque as pessoas imaginavam que a Terra era plana, né? O firmamento era uma abóboda sobre a terra plana, era assim que o pessoal imaginava esse trem, e tinha umas estrelas grudadas, por isso que era o firmamento, firmava lá as estrelas e grudava nessa abóboda em cima da terra. E aí o Espiritismo pensou: não é bem assim que o trem funciona, o trem é outro, funciona desse jeito, é assim, não tem isso, há muitas moradas na casa do meu pai, aquilo ali Deus não ia ficar se dando ao trabalho de fazer bolinhas flutuantes no céu para nada, tem uma razão de ser. Mas é outra palestra isso. E ele fala mais ainda. Então você vê que Allan Kardec, muitas pessoas falam assim: Allan Kardec não escreveu a doutrina espírita, verdade, mas a capacidade de organização didática e a capacidade de ensinar dele, que era inata à sua própria profissão, é estupendo, é fantástico. E mais do que isso, o Espiritismo, então, ele próprio qualifica Allan Kardec como uma ciência de observação, que é justamente essa questão da mediunidade, dos efeitos, e entender por que essas coisas acontecem de maneira séria, organizada, com métodos científicos para que as coisas possam funcionar, mas também é uma doutrina, sobretudo filosófica. Repara que o Espiritismo não nasce como religião, ele nasce como uma ciência e uma doutrina filosófica, com características de religião que a gente fala depois. Então a doutrina filosófica é isso. Então onde é que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Quando a gente olha e fala assim: faz algum sentido eu estar vivendo aqui? Eu vejo tanta miséria, tanto troço ruim, por que eu estou passando por isso? Ou por que outros estão passando por isso e eu não estou? Porque você vai chegando num momento da sua maturidade vendo assim: cara, tive uma vida boa pra caramba, meus filhos tão legal, mas tem um cara ali do meu lado que está todo lenhado, nasce uma criança toda ruim. Que Deus é esse? E aí você começa a ter essa parte de doutrina filosófica para conseguir entender o que está se passando. E é isso que nos dá o conforto, porque a gente entende que nós estamos passando por aqui, nós não estamos ficando aqui, né? E aí, disso nasce, então, um tríplice aspecto do que é o Espiritismo, que é importante a gente entender como se estrutura. O primeiro é o científico, que a gente já comentou. O segundo é o filosófico. E é tão importante essa questão da filosofia, que a capa, né, contracapa do Livro dos Espíritos, se vocês olharem, tiver um aí perdido, pode pegar, está lá, ó, filosofia espiritualista. O original está em francês, que eu não sei falar nada, mas tudo bem, desculpa ele, né? Mas o primeiro livro que é lançado, ele nunca teve a pretensão de ser uma religião, ele teve uma doutrina filosófica, né? E a questão do nome do Allan Kardec, eu acho que todos mais ou menos já sabem, não é o nome original, né? Mas ele
justamente por não ser uma obra dele, ele não queria misturar com as publicações dos seus próprios livros este livro, ele usa esse pseudônimo que foi uma das encarnações dele passada. E a parte religiosa, nós somos religião, nós somos. Por quê? Porque o aspecto religioso, apesar de ser o mais fraco de todos, nós acreditamos em Jesus. Nós acreditamos não em quem é Deus, a gente acredita em o que é Deus, porque Deus não é uma pessoa com certeza absoluta. Então nós acreditamos em Deus, nós acreditamos no Cristo, nós acreditamos no Evangelho do Cristo. Para nós não é tão relevante o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a história do povo hebreu e tem umas coisas bacanas lá que dá para a gente estudar e conhecer. Mas o Antigo Testamento, em essência, é a história do povo hebreu passando por tudo que eles passaram. Para nós, o que interessa é a partir do Cristo, que ele traz a lei de amor. Que ele muda a lei mosaica. Ele diz assim, não estou mudando a lei mosaica, eu só estou trazendo a lei de amor. E se você olhar, é isso que muitas pessoas leem a Bíblia, leem o Evangelho, o Antigo e Novo Testamento, e não conseguem entender. Muito daquilo é descrito como um fato histórico misturado com fatos morais. Fatos históricos podem ter realidades da época, não como uma carne de porco, tem religiões que falam isso. Isso naquela época estava havendo uma doença que estava matando as pessoas que estavam comendo carne de porco. Como é que você segurava aquela multidão no meio de um deserto, tudo perdido? Você tinha que botar uma lei moral ali, então era uma lei muito mais impositiva. Se você olhar Moisés, os mandamentos, eles não vão contra diretamente a lei de amor, só que eles são muito duros. Mas como é que você coordena 40, 50 mil homens no meio do deserto, 40, 50 anos lá, e não virava bagunça aquele negócio? Então precisava ter uma lei dura. E Jesus diz assim, não, mas o mundo está evoluindo e pode abrandar isso, e pode ter a lei de amor. E alguém fala assim, mas olha, hoje ainda tem guerra, estão explodindo um monte de lugar, não é só uma guerrinha não, tem muita guerra acontecendo. Mas nós não evoluímos tudo que a gente tinha que evoluir ainda. Vamos evoluir? Vamos. Todos vamos evoluir. Mas a Terra ainda não é. Vai mudar? Vai. Quando? Deus sabe, não tem a menor ideia. Mas nós estamos no processo. E vamos continuar com muitas coisas terríveis acontecendo. Faz parte do jogo, não tem jeito. Quer sair desse jogo? Evolui rapidinho. Que aí você vai para outro lugar melhorzinho, mas quem não evoluir rapidinho vai ficar por aqui mesmo. E qual é a missão de nós como espíritos? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa agora começar a entender, tá? Já entendemos a doutrina. E qual é a nossa missão? A nossa missão é descrita como evoluir. A única coisa que a gente veio aqui foi evoluir. E tem uma frase de Jesus que eu acho muito interessante, poucas pessoas às vezes se apercebem da preposição. Ele nunca falou assim, eu venci no mundo. Ele nunca falou isso. Ele sempre fala assim, eu venci o mundo. Olha a diferença, é um N. Vencer no mundo, carrão, casa linda, viagens maravilhosas, roupa chique, isso é vencer no mundo. É o cara que é milionário, sei lá, aqueles troços que são materiais, que não chamam atenção, que ninguém está dizendo que é ruim, nem o Espiritismo diz que é ruim. Vencer o mundo é as tentações de coisas erradas, é se manter íntegro no meio de um monte de gente que não é íntegra, e que todo mundo vai falar para você, você é bobo rapaz, todo mundo faz isso. Não, eu não vou fazer porque eu acredito nesse Evangelho e eu sigo esse Evangelho. Mas tu é bobo? Sou, mas vou continuar aqui. Isso é vencer o mundo, e isso é difícil. Vencer no mundo é uma questão talvez de sorte, não é bem assim a coisa, porque tem muitas outras coisas envolvidas. Tem passagens no Evangelho falando sobre a riqueza e a pobreza, que são duas provas muito pesadas para todos os lados, mas a nossa é, nós vamos evoluir sempre. Aí eu sou aquele menino burricido, como diz no interior. Menino burricido é aquele que é brigão, não quero evoluir. Vai evoluir, por bem ou por mal. Não vou reencarnar, tu vai reencarnar, uma hora você vai, por bem ou por mal, mas tu vai, porque todos fomos feitos, e o Cristo já disse, nenhuma ovelha se perderá no meu rebanho, eu vou puxar todas, e vai, todos vamos evoluir, num ritmo ou no outro. Então, a alegoria que se fala, é como se fosse um anjo de duas asas, no qual uma asa é a parte intelectual, e numa outra asa está a parte moral. Então, quando a gente entende que a gente tem esses dois níveis de evolução, né, a gente já começa a entender uma pergunta,
mas quem vem comigo? O progresso moral sempre acompanha o progresso intelectual. Livro dos Espíritos decorre desse, mas nem sempre o segue imediatamente. Mais do que isso, como pode o progresso intelectual gerar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o que é o bem e o mal. Se eu não sei o que é o bem e o mal, eu não posso decidir. Por isso, menos culpa tem aquele que nada sabe. Mas nós que já estamos estudando, ou que estamos querendo começar a estudar, à medida que a gente vai conhecendo a coisa, não tem aquela velha desculpa: eu não sabia, fiz sem saber. Como que tu não sabia? Não leu o Evangelho? Ah, mas eu sou ignorante, não sei ler o Evangelho. Então, como te ajudar a ensinar? E agora é uma religião diferente das outras. Eu não preciso de alguém para me salvar. Eu não preciso de alguém que vai me dar a solução. A solução sou eu. Eu que vou evoluir. Eu que vou aprender. Porque eu quero, porque eu vou, porque eu estou disposto a, porque eu creio no Cristo. E eu vou atrás dessa decisão. Então, a questão do progresso intelectual é o que mais a casa convida a gente: estudar, aprender, evoluir, né? E esse desenvolvimento, né, à medida que você vai aumentando a sua capacidade intelectual, e capacidade intelectual não entenda como mestrado, doutorado, pós-doutorado, não sei o que lá, não sei o que lá, não. Tem pessoas que não têm formação mínima, primária, mas têm um conhecimento absurdo. Nós temos uma pessoa na nossa família que não tem segundo grau com certeza, tem primeiro grau, todo dia lê a Bíblia. E sabe direitinho, deve ler há uns 80 anos a Bíblia, já passou aquelas folhas para um lado para o outro, a bichinha está fina já, de tanto que passou aquele dedo. Vai dizer que essa pessoa não conhece? Vai dizer que essa pessoa não tem o contato com Cristo, porque ela, até por razões diversas, ela nem tem religião hoje, mas ela está viva, ela quer seguir. Então, a primeira coisa que querer seguir não é uma questão de religião, é individual nosso, né? E aí é uma coisa importante, vocês não brigam comigo não, que eu faço piada às vezes na palestra, mas reforma íntima, gente, a minha esposa fica desesperada, ela assiste as palestras, mas fica desesperada. Eu vou fazer um exemplo que vocês não vão esquecer nunca mais. Reforma íntima é igual ir no banheiro, ninguém pode ir por você, e se você não for, tu vai morrer, não tem jeito, você tem que ir. Lembra a história do cara que está enfesado? Ele está enfesado porque ele está cheio de fezes. A reforma íntima, você pode até não querer, mas mais cedo ou mais tarde vai acontecer, por bem ou por mal. Você pode escolher por bem. Eu também não vim para o espiritismo por bem, né? Não foi pelo amor não, eu vim pelo pau mesmo. Não sou espírita desde criança também não, né? Vim de outras religiões, fiquei um tempinho entre espiritismo e outra religião espiritualista, ali olhando os dois, até que eu decidi ficar numa só, porque foi meu processo de evolução. Eu não sabia nada, mas tem que fazer, em qualquer ritmo que der para ser feito, né? Então, isso é o desenvolvimento progressivo. Alguns, inatamente, têm um espírito mais evoluído e, portanto, vão ter uma reforma íntima muito mais rápido, porque eles já saem de um lugar mais na frente. Outros espíritos são menos evoluídos, vão ter mais dificuldade, eles estão mais endurecidos, mas todos poderemos ir, né? E essa mudança, esse estado de evolução, é isso que se quer. Só que tem uma pergunta seguinte: e como é que eu faço esse negócio? E aí tem um problema. Se eu não sei para onde ir, eu preciso de um cão guia com uma figurinha. E quem é esse cão guia? Quem é que vai me guiar nesse caminho, né? E quem vai me guiar, né? É porque ele demora mais do que aqui, agora que eu percebi. Então, para se lançar nessa mudança, a gente tem que ter fé. E essa fé é muito interessante, é porque a fé cega chega naquilo lá, ó. Profeta do fogo, milagre garantido, igreja da bênção, não é nem do bênção, da bênção, é da bênção. E aí começa essas igrejas a prometer tudo. Gente, Jesus não vai se dar o trabalho, Deus menos ainda que você quer um carro chique, Deus não vai te dar o trabalho que você quer uma casa, Ele vai te dar condições
Então a gente não faz prece, isso é outra palestra, a importância da prece. Mas a prece não é para pedir nada, é para pedir força, para pedir clarear as cabeças, mostrar os caminhos, me dar ânimo para fazer. Isso Deus vai te ajudar. A espiritualidade vai estar do seu lado. Mas não vai te dar nada não, você que tem que conseguir. É isso que é diferente do espiritismo. Então, se você faz, você vai ter fanático religioso. E aí eu mostro para vocês uma coisa que é interessante. Sem conhecimento, sem fé, você aceita tudo. E aí vem uma coisa seguinte, a fé raciocinada. Vamos parar para pensar, sem falar de nenhuma religião específica, mas vocês vão entender. Como pode um Deus, um Cristo, falar para uma pessoa assim, se enrola de bomba, vai lá num lugar bem cheio, com crianças, com pessoas, com todo mundo, e se explode e mata todo mundo. Se você parar um segundo, você fala assim, não, Deus não pode propor isso. Deus é contra a morte. Deus é amor. Como é que Deus vai dizer para você fazer um negócio desse? Era só parar um minuto não, um milissegundo, você ia ver que isso não tem razão para existir. Então isso é uma fé cega, que leva ao fanatismo. E o Espiritismo não quer isso de nós, ela quer uma fé raciocinada. E essa fé raciocinada é que vai nos conduzir a não aceitar como verdade absoluta coisas que nós não temos absoluta certeza. Ele sempre vai nos dizer, o Espiritismo, olha, se você tem dúvida, para, respira. Eu fui por muitos anos mergulhador, e a gente sempre falava para o pessoal que estava assim, começando assim, cara, se você começar a querer entrar em pânico, para só um pouquinho, respira devagar e pensa o que você vai fazer antes de fazer qualquer coisa. É isso que o Espiritismo nos fala. Se você tem dúvida, não precisa negar isso, mas dá um tempo para você entender e realmente ver se isso é verdade. Mas não fica nessa loucura que a gente tem. Então a gente tem que estar sempre estudando, tem que sempre estar evoluindo, vendo as nossas verdades, os nossos valores. Isso muda com o tempo, isso muda com a evolução, isso muda com a maturidade. Por exemplo, provavelmente muitos aqui que já devem estar mais tempo na doutrina, já devem ter lido as 5 obras básicas. Eu mesmo, falo por mim, fui lá reler a Gênese. Já é muito tempo que geralmente você não vai na Gênese nem para fazer palestra. Eu falei, não, deixa eu dar uma olhadinha lá de novo, porque deve ter coisa que eu já esqueci, que passou batido. Eu vou dar uma revidinha. Se alguém gosta, eu, como falei, eu já gosto muito de André Luiz, vou dar uma revidinha André Luiz, já tem um tempão que eu não vi. Aí vou lendo, tem uns que eu já sei que eu não gosto, que eu não quero, aí eu já passo por cima, porque eu já sei, porque eu uso muito. Mas você tem que estar ali, tentando justamente verificar suas verdades, confrontar suas verdades, e você precisa de uma coisa muito importante, humildade, para reconhecer que você não sabe tudo, você precisa ainda conhecer muita coisa. Então a verdade está neste conhecimento e aceitação da doutrina por meio do estudo, não pela obrigação. Nenhuma casa espírita vai te obrigar a acreditar em nada, ela vai te dar os meios, e você pode até decidir não acreditar, mas continua aqui tentando ver se você acredita uma hora, se você vai gostar. Então, por isso é que a gente tem que preservar a doutrina. Não pode vir puxadinho na doutrina, o Zezinho achou que isso acontece, o outro, não, a doutrina é essa. Já dissemos, se a ciência provar que alguma coisa que está ali na doutrina está errado, vamos para a ciência, sem nenhum problema. Mas a doutrina é essa que nós vamos seguir. Isso que é importante para nós. Isso é tão importante da Gênese, que na Gênese, no capítulo 4, ele diz assim, a ciência demonstrou de maneira irrefutável, está aí a quantidade de coisas que existem, que essa Gênese mosaica, e aí eu começo com aquele exemplo mais típico, Adão e Eva. Gente, para pensar, Adão e Eva tiveram 2 filhos, um morreu, um matou o outro, morreu. De onde saiu mulher para juntar com esse povo aí? Fala que ele fugiu com uma cidade. Eu falei, peraí. Não dá. Você fugiu com uma cidade só tinha o pai e a mãe? Não tem, não conta. E se tivesse alguma relação que já seria uma coisa toda esquisita, nós íamos ser tudo defeituoso, porque geneticamente está provado que isso não existe. Então, gente, por que então essas coisas estão ali? Por 2 motivos, Ou a gente acredita na ciência que está dizendo para nós o óbvio, que a gente já tem como provar isso é mais do que conhecido para nós. Também a narrativa da Bíblia. Mas a narrativa da Bíblia tem uma coisa interessante. A Bíblia é uma revelação divina, então Deus se enganou? Não pode ser isso. Deus não se enganou. E aí a gente para e olha assim, vamos começar uma conversa agora de novo. Quando que a Bíblia foi escrita?
372 anos depois de Cristo. Não tinha pendrive, não tinha internet, não tinha HD. O nego disse que tinha uns evangelhos que o pessoal sumiu porque não gostava, e a gente não tem prova. Então a Bíblia, ela traz as questões morais. As questões científicas são muito mais alegorias que aquele povo tinha a capacidade de expressar as relações dele. Eram alegorias para aquela sociedade que estava ali e para aquele nível que as pessoas estavam ali. Então, na verdade, essa ciência que está contida na Bíblia, ela é realmente alegórica. Ela é, por exemplo, uma sociedade no qual Adão e Eva, quem erra? Eva. Porque era uma sociedade machista. Ele sempre ia defender o homem e ia jogar a culpa na mulher. É óbvio. Foi escrito assim pelas pessoas que acreditavam nisso. A mulher não tinha direito naquela época, então tinha que jogar a culpa nela para o homem ficar bem na foto. O homem que era coitado. Aí você repara que quando você olha o contexto histórico, social, você começa a entender por que as pessoas escreveram essas coisas. E os homens, há 2000 anos atrás, eram muito mais limitados do que nós. Tanto que vários povos acreditavam que Deus era o trovão, Deus era o sol, Deus era a lua, porque eles não entendiam o que era aquilo. E aquilo era uma coisa meio de Deus mesmo, né? Então a gente tem que firmar os conceitos morais que o Cristo trouxe, que estão lá na Bíblia, e esses sim são a base da Bíblia. A questão científica, deixa para a ciência. Então é isso que o Espiritismo nos convida, e é por isso que quando você vê no Evangelho segundo o Espiritismo, as coisas sensacionalistas, vamos assim chamar, da Bíblia, não estão ali. Não é essa a nossa preocupação. A nossa preocupação são as questões morais. As questões científicas, técnicas, deixa para a ciência responder. Deixa para a ciência que vai, né? Então o Espiritismo mostra isso. Toda essa parte que seja material, que a razão é séria, deixa pela ciência. Mas vamos seguir a parte moral. Essa é irrefutável. Essa é realmente o caminho que a gente deve ir. Então, como a gente já citou, a pureza doutrinária está nessas 5 obras. Essa é a parte importante que a gente tem que se basear e tem que seguir. Então, na realidade, existem outras religiões espiritualistas e é muito interessante notar, de vez em quando me chamam para dar palestra em outras religiões espiritualistas que estão se chegando para o Espiritismo. De que maneira? Eram religiões que foram criadas, derivadas do próprio Espiritismo, foram criadas no Brasil, derivadas do próprio Espiritismo, mas não seguiram as bases doutrinárias que tinham, e elas se perderam. Se perderam porque justamente não tinham um fundamento, não tinha uma organização, e cada um fazia do jeito que queria. E agora elas estão tentando resgatar o quê? Elas não têm como fazer essa doutrina. Então elas vão se resgatar para quem não mudou. E as questões morais do Espiritismo, essas são irrefutáveis. E como que a gente sabe que é? Olha, se tem alguma coisa no Evangelho segundo o Espiritismo que não te traga a lei de amor inserida dentro dela de alguma maneira. Se tiver, realmente está errado, mas eu te garanto que não tem. Isso não tem, né? A outra coisa que Kardec já nos falou é o seguinte: o próprio Kardec, se a ciência provar que algo na doutrina não está correto, a doutrina irá se ajustar à ciência. Olha que doutrina bacana. Não seja fanático, não seja maluco. A gente escreveu em 1865, ok? Mas olha o que a ciência já evoluiu, né? A gente estava assistindo sexta-feira o filme lá de Oppenheimer, né? A bomba atômica, a evolução da física. E muitos falam assim: nossa, a bomba atômica é uma coisa horrível, matou 70 mil pessoas. Realmente é horrível. Mas você já pensou quantas pessoas que têm, por exemplo, câncer e que são salvos por causa dessa física atômica? Mas lá na Idade da Pedra, ela fala assim: nossa, agora o mundo acabou, inventaram a faca, vai matar todo mundo de facada. Nós não íamos viver sem faca, mudou até a forma de se alimentar. Então, o uso da ciência pode ser para o bem e para o mal, sempre vai ser assim, mas ela vai evoluindo. Então a ciência, ela não é má nem boa, a criação não é má nem boa, a criação é divina.
Tudo que está aqui é perfeito. Nós é que usamos mal. Desculpa dizer para vocês, mas é nós que usamos. A natureza é perfeita. Muitos aqui devem ter muito mais contato com a natureza do que nós temos. É perfeita. Quem estraga tudo? O homem que vai lá, faz uma esculhambação naquilo e destrói tudo. Então, a natureza é perfeita. E outra coisa que é importante, eu gosto muito, geralmente quando eu dou palestra, eu dou outras palestras, mas eu gosto muito de falar do Evangelho, assim, a parte técnica, eu acho bom para ser estudada, mas uma palestra tão curto tempo, é importante falar do Evangelho. Sabe por quê? Aqui todos devem ser amigos, pelo jeito, talvez até o pessoal que está aqui na internet, todos devem ser amigos. Quando você está sendo meio de amigo, numa casa espírita, todo mundo dá faz uma pose, ninguém fica gritando, ninguém dá piti, fica tudo bom, fica fácil fazer isso. É meio que uma máscara que a gente usa para não ficar mal na casa. Tem uns que ainda na casa dá piti, não tem jeito. O importante do Evangelho não é aqui, é na hora que sair daquela porta. É na maneira como eu vou tratar, não aquele pobre miserável que está passando fome. Claro, a gente tem que tratar bem aquele pobre miserável que está passando fome. E a sua esposa, e seu filho, e seus parentes. Então para de olhar para tão longe. O Evangelho é dentro da casa da gente. O Evangelho é com aquelas moças que trabalham lá na casa da gente, limpando a casa da gente. O Evangelho é aquela pessoa que trabalha na empresa da gente. E as pessoas ficam imaginando o Evangelho, aquele negócio que eu vou salvar a África, eu vou salvar a Amazônia. Talvez possa ir salvar também, é muito importante, é muito bom, deve fazer mesmo. Mas a importância do Evangelho é sair daqui de dentro e colocar ele ali no dia a dia. É isso que o Kardec fala para a gente. Conhecer a doutrina não basta. Você pode ser o maior expert, o problema é botar isso em prática. E como que a gente vai colocar em prática a doutrina? É fácil falar, né? O difícil é começar a gente falar. Então a base é a caridade. A caridade é a base da doutrina, né? E aí a pergunta que fica da caridade é que é o amor em ação. É assim que está descrito. Mas tem uma caridade que todo mundo esquece. Você quer ver? Com você mesmo. A gente se maltrata. A gente não tem auto-perdão. E como é que eu vou dar amor para alguém se eu não tenho amor nem para mim mesmo? Então o primeiro passo é a gente se aceitar. A gente ter auto-perdão. A gente ser caridoso com a gente. A gente perceber que a gente é falho. Não precisa falar com ninguém, não precisa fazer lá de... Vai com calma, não se puna tanto. Jesus não puniu a adúltera, nem você vai se punir. Mas a gente não consegue colocar o amor em ação, porque muitas vezes nós não temos. E nós não damos o que nós não temos. Dar roupa, puxa, é super importante. Precisa, ainda mais numa cidade como essa fria, por exemplo, é importante. Dar o pão, dividir o pão, nossa, é super importante. Mas tem uma coisa que às vezes a gente esquece: se dar. A gente estava passando ali embaixo agora, né? Ela estava tirando foto, que é muito bonito. Todo mundo fala de suicídio. Suicídio é uma coisa terrível, né? A pessoa chegar ao ponto de não conseguir nem se estruturar nisso. Vocês já pensaram que às vezes uma pessoa que tomou um suicídio é porque ela não tinha uma pessoa que se me fosse assim: cara, não faz isso, me dá um abraço, olha para cima. Geralmente suicídio você vai falar isso: olha para cima, me dá um abraço, não faz essa porcaria. 5 minutos. 5 minutos você ficar com aquela pessoa, provavelmente ela vai desistir. Ou pelo menos você vai tirar aquele meio que ela estava e vai levar ela para algum lugar. Mas hoje a gente não tem tempo para as pessoas. Essa é a verdadeira caridade. Eu moro num prédio que tem 16 moradores, eu não conheço quase ninguém. Se tiver acontecendo uma tralha lá para cima ou para baixo, eu não sei o que aconteceu. E é um apartamento só por andar. E eu não conheço todo mundo. A gente perdeu esse contato, esse convívio, e talvez essa seja a coisa bonita que o Centro Espírita nos traz, essa oportunidade da gente não só passar por aqui, mas a gente ter um ambiente para viver, um grupo para a gente se unir. Isso é muito importante para a gente. Então, também não adianta ter conhecimento só para si, né? O conhecimento tem que ser passado para os outros. É o que nós palestrantes de uma certa maneira fazemos. Mas não é só isso. É você conversar com as pessoas, sem querer convencer elas a ser espírita, mas falando a elas sobre o Cristo. Ah, mas isso não está na moda. Não quero estar na moda. Eu acredito no Cristo, eu vou falar do Cristo. Vou dizer as coisas boas que tem.
sem querer encher o saco de Bíblia. Eu sou péssimo para decorar. Se alguém chegar para mim, qual é a pergunta 600 e não sei das contas? Sei lá, eu vou pegar a pergunta 600 e tanto. Eu sei as coisas que estão ali, mas eu não sei decorar, porque é meu jeito. Tem pessoas que decoram tudo bem. Então, na verdade, todos nós que estudamos, mesmo não sendo palestrante, temos por obrigação, né, divulgar essa doutrina. Como? Pela evangelização, né, pela meio das palestras, ser monitor de diversos cursos. É muito importante a questão de evangelização infantil, né, para a gente trazer mais jovens para a casa espírita, né, tirar eles de certos hábitos que talvez não sejam os mais adequados. E além disso, é nossa obrigação divulgar a doutrina. A gente não precisa ter vergonha de ser espírita, a gente não precisa ter vergonha de dizer que a gente está numa casa espírita, porque não fazemos nada de errado, muito pelo contrário, só fazemos coisas muito bacanas. Também não precisa ser o que eu chamo de espírita chato, que só fica falando de espiritismo e querendo convencer todo mundo a ser espírita. Não é isso, nem uma coisa nem outra. Mas a gente tem que divulgar por meio, sobretudo, não é das palavras, é dos nossos atos. E o cara fala assim, mas poxa, aquele cara é muito correto, ele é espírita. Nossa, mas aquele cara faz tudo direitinho, ele trata bem a família dele, ele é um cara honesto no serviço dele. Não, mas ele é espírita. Não preciso falar nada, eu só sou. É aquilo naturalmente virá para a sociedade e vai aparecer. Então, na verdade, hoje, você tem vários cursos, né, que a casa provavelmente deve oferecer. Eu gostava muito quando o ESG era nesses 3 livros, agora estão mudando, né? Mas para mim, eu tenho esses 3 livros, eu fiz o ESG antigo, que era 3 anos. O ESG hoje agora deve ser alguma coisa em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, né? Mas era muito bom. Eu acho muito bacana. Nossa, eu vejo umas casas, eu acho muito barato aqui. Evangelização de bebê. E ainda tem gente que fala assim, mas o bebê não... Eu falei, gente, o bebê, aquele corpite não serve para nada, aquele gorduchinho. O negócio é os espíritos dele que está aprendendo ali na casa espírita. Você vai, né, botando o toco lá no caminho reto desde novinho. E a gente precisa começar a resgatar essas coisas, né? A outra coisa importante é que quem se deseja tornar conhecedor de uma ciência, qualquer que seja, não é só espiritismo, mas qualquer ciência, né? A música, por exemplo, eu achei linda a música, mas eu falei assim, gente, quantas horas deve ter treinado para conseguir sair aquele trem bonitinho, daquele tamanho ali, nem 15 minutos, mas deve ter treinado bem uns muitos anos, né? Mas se tivesse começado a treinar, largou de lado, treinou, largou de lado, estaria bonito? Não. Então toda ciência, toda coisa que a gente aprende precisa ter rotina, precisa ter método. Tem método para estudar lá, tocar. Eu só sei tocar violão na cabeça dos outros, fora isso eu não sei tocar nada. Mas por quê? Também eu nunca tentei, também não tenho jeito talvez, mas eu não tentei, né? E se tentar, a gente vai conseguir fazer, né? No livro dos médiuns, né, ele diz assim, ó, dissemos que o espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério e convencer-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido por enquanto. A gente precisa estudar, precisa ter tempo. Aí tem pessoas que falam assim, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Mas tu vai 5 horas na academia, né? Todo dia tu vai na academia 1 hora, mas não acha 15 minutos para estudar espiritismo. Qual é a sua prioridade? Aí quando você entende o espiritismo, para onde eu vou, aí eu falo assim, opa, se eu tiver umas barriguinhas, umas banhinhas extra, não vai ser um problema para o meu futuro, mas se eu não aprender o que vai acontecer no futuro, isso pode ser um problema para mim no futuro. Então aí eu começo a dar valor a estudar o espiritismo. A outra coisa que é interessante a gente olhar, é que a gente é dividido, né? No livro dos médiuns, quais são as classes de espíritos. Olha a preocupação de Allan Kardec quando ele vai organizar as mensagens. Os primeiros são os experimentadores. Eu vou falar assim, eu acho que não tem problema nenhum. Eu comecei pelo Umbanda, eu não comecei pelo espiritismo. Porque o Umbanda tem muita coisa que você vê, muita coisa que acontece, nem tudo é bem 100%, mas tem muita coisa que acontece, que chama mais atenção. Estou sendo sincero, é assim que eu comecei, não tive outro caminho. Aí o que acontece? Se eu tivesse ficado só lá, era um problema. Aí tem os espíritas que é imperfeito, que aí ele só começa a ver o que está acontecendo, ele não consegue compreender da onde eu vim, aonde eu estou, por isso que eu estou passando por certas coisas e para onde eu irei. Então isso é um problema sério. Ele sabe, mas não consegue também praticar.
E o espírita, o verdadeiro espírita, é aquele que não se contenta em admirar a moral espírita, mas que a colocam em prática e aceitam suas consequências. Esse é o verdadeiro espírita. E os espíritas exaltados é aquele que eu chamo de espírita chato, né? Porque todo mundo que fica só falando das coisas chatas não precisa ficar querendo convencer ninguém que o espiritismo é legal. A pessoa virá porque ela acha que você é um exemplo, porque ela acha que isso pode ser bacana, ou porque ela está no desespero, na dor e não tem nenhuma cobra nadando no rio para se agarrar pensando que é um touro. E aí ela acredita no espiritismo e vem, quando ela vem ela se sente bem e ela acaba ficando. E se ela ficar um pouco de tempo e for para outra religião? Sem problema, cumprimos o nosso papel, ela que siga para outra religião. Nós não precisamos fazer volume, né? A gente quer ajudar os outros da melhor maneira que puder. Então, na verdade, se você conhece-se como um verdadeiro espírita, né? O trabalhador espírita pode se apresentar como médium. Isso é muito legal. Essa palestra sobre mediunidade é muito legal quando você fala, porque as pessoas confundem. Eu vou desenvolver mediunidade. Tu não vai desenvolver mediunidade. A mediunidade vem com você. Quando você nasceu, sua conformação física, glândula pineal, vai estar adaptada para você ser médium. Se tu não veio assim, tu não vai virar médium, esquece. E 2, fica tranquilo, se você tem que ser médium, a espiritualidade vai dar um jeito para tu se virar médium. E você vai virar médium. Não precisa ficar, vou virar médium amanhã, depois. Não, deixa a coisa acontecer. Também não vai virar você médium um cara que não é esclarecido e que vai acabar fazendo besteira. Ela precisa de treinar. Por que Allan Kardec só foi aparecer lá com 65 anos de idade para a doutrina? Porque ele estava preparado para aquilo que ele estava fazendo. É assim que a coisa vai acontecendo, né? E, né, Emmanuel, que não era fácil, Emmanuel, o bichinho era duro com o Chico Xavier, ele não pegava leve não. E ele pergunta, e essa é uma pergunta para todos: está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade? Tem um tempo. Tem tempo. E eu vou contar a história porque ela está aqui. Ela não teve vergonha, morre de vergonha nas palestras. Antes de eu conhecer ela, né, eu ia dar as palestras e falar assim: gente, não sou médium não. E também não quero não. Já pensou se eu acordo 4 horas da manhã? Parece uma loura, na beira da minha cama e diz assim: Rodrigo. Eu infartava. Um trem apareceu lá do meu lado, uma loura. E eu fazia tanta essa brincadeira que a turma de lá de cima fez. Os desencarnados aí. Arrumou uma namorada loura. E se não bastasse isso, que eu durmo na cama, acordo às 4 horas da manhã, olha a loura e não infarta, me deu uma filha loura, para ter 2 logo, para ter 2 lá em casa, lá 2 espíritos andantes lá em casa, louro. Aí eu parei de fazer a piada do louro, agora eu conto a verdade. Mas fora a brincadeira, mediunidade não é brincadeira, é uma coisa muito pesada, é uma responsabilidade muito grande, é uma seriedade muito grande. Não é brincadeira, não é ficar cartinha de amor, não é nada disso, muito pelo contrário, né? É uma questão, a mediunidade pode ser relatada como talvez uma das maiores obras de caridade que a gente possa fazer por todos os espíritos sofredores. E é uma doação muito grande, uma seriedade muito grande do médium. E isso é tão sério que Emmanuel perguntou assim. Chico respondeu para ele assim: se os bons espíritos não me abandonarem. Aí Emmanuel: você não vai ser desamparado, pode ficar tranquilo. Mas para isso é preciso que trabalhe, estude e se esforce no bem. Chico nunca deixou de trabalhar, nunca deixou de ser humilde. Se ele tivesse vendido uma das 430 obras, se eu não me engano, que ele escreveu, ele era arquibilionário, não é milionário. Ele nunca recebeu nada, tudo foi doado. Vivia do mesmo jeito e trabalhava o dia inteiro e atendia a noite inteira no centro espírita. Não é fácil, né? O senhor acha que está em condição de aceitar o compromisso, que eu estou em condição de aceitar o compromisso? Ele falou assim: perfeitamente, desde que respeite os 3 pontos básicos para o serviço. Então quem está afim de ser médium começa a pensar nisso. Qual o primeiro? Disciplina. Segundo, disciplina. E o terceiro, parece mineiro falando de queijo, disciplina, é claro. Então a mediunidade é uma coisa muito séria, não é para qualquer um realmente, é para quem quer se dedicar, para quem está preparado. Não pode ser médium aquele que não conhece a doutrina, que não conhece a obra básica. Como é que você vai passar essa mensagem? Imagina um doutrinador de uma reunião mediúnica que não conhece a doutrina, vai acabar falando besteira. Não pode, né? Então as pessoas têm que entender que a mediunidade é muito importante, mas elas têm que se preparar. É uma coisa diferente.
A gente caminhando aí para o nosso fim, né? O conhecimento espírita, né, na essência, é tão importante para o reino da alma quanto a alfabetização nos domínios da vida comum. Isso é muito importante a gente entender, né? Se não tivesse um ensino, a sociedade ia ser uma selvageria, como já foi há muito tempo. Muitos podem dizer, não, ainda é uma selva. Não, gente. É porque vocês comecem a olhar. Quantas vezes essa casa espírita apareceu na TV aberta, mais famosa? Quantas obras de caridade que essa casa faz, que apareceu sequer no jornal de Santa Teresa? Quantas vezes? O mal ainda fala mais alto, mas o bem existe, a gente só não vê. Tem muita coisa boa acontecendo no mundo, mas eles querem que nós acreditemos que o mal é maior do que o bem. Não é, só fala mais alto, né? Então a humanidade, ela tem tanta necessidade do conhecimento espírita, né, como precisa de pão e do antibiótico, que devem ser fabricados e armazenados antes que a infecção contamine o corpo. A infecção é o mal. E nós precisamos continuar, apesar de todo mundo falar que a gente pode isso, aquilo, a gente tem que perseverar no Evangelho, no conhecimento do bem. Essa é a parte importante. Isso está no livro de André Luiz, Sol nas Almas, né? Então, dentro do Espírito da Verdade, que foi feito no Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele fala para nós, é dito, mas eu prefiro não ficar me entretendo nisso, que o Espírito de Verdade seria Jesus, mas não tem nenhuma prova concreta que isso seja verdade. Então, de novo, se não tem nenhuma prova concreta, a gente fala, mas deixa um parêntese. Então, dizem que o Espírito da Verdade é Jesus, mas não tem nenhuma prova e nenhuma obra de Allan Kardec, do Espiritismo, que diga isso. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, isso sim, é uma obra básica e muito séria. Ele diz assim, Espírita, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que neles se enraizaram. Como pode uma religião dizer que você tem que fazer uma cruzada de crianças para guerrear contra adultos, em nome do Cristo? Isso não foi Deus que falou, o Cristo nunca falou isso. Mas os homens usam as religiões por interesses pessoais. O amor, esse Edivaldo, que também é igual, né, Chico, está no mesmo patamar. O amor sem instrução, educação, pode converter-se em aprisionamento afetivo, dependência. As pessoas que ficam dependentes da religião e acreditam que só a religião vai salvá-las, né? E que enquanto que o conhecimento sem amor, chegam pessoas cruéis, pessoas sem sentimento e que fazem coisas terríveis. Então a gente pode começar a resumir da seguinte forma: o efeito do estudo da doutrina espírita, ele vai culminar na reforma íntima. Mas a reforma íntima, ela está sobre esses pilares aí. E esses pilares são feitos pelo desenvolvimento da fé raciocinada, que a gente já falou, pela pureza doutrinária, sem contaminação externa do que estão ali nas obras básicas, a prática da caridade, que é o amor em movimento, inclusive com nós mesmos, difusão das ideias espíritas, não termos vergonha de ser espírita e passar para frente o nosso conhecimento e educar as pessoas, chegarmos a espíritas esclarecidos, entendendo o que acontece com as nossas limitações, mas entendendo e estudando, e a educação mediúnica, mesmo para aqueles que não vão ser médiuns. Por quê? Para não ser enganado eventualmente por uma mensagem, por um sentimento, porque eles nos influenciam muito mais do que nós pensamos que eles façam. E se nós conhecermos a mediunidade, independente de sermos médiuns ostensivos, nós podemos nos defender. Não acreditem que, por exemplo, um palestrante não sofre muito ataque. Sofre. Porque eu faço aquilo que eles não gostariam que eu fizesse. Como muitos que estão aqui nos grupos de estudo, que estão aqui em tudo. Quantas vezes a gente fazendo o evangelho no lar, que é uma coisa muito menor, dá tudo errado. Naquele dia dá tudo errado. Mas ainda assim tu vai lá e faz. Porque é isso que a gente tem que perseverar. E para a gente concluir, o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Espírita, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo ensinamento. Vamos começar pelo começo, pelas obras básicas.
Não precisa ficar comprando 200 mil livros, não. Compra a base. Tem até uma que agora a FES vende, lá no centro que eu sou da Esperança, em Vitória. Eles vendem, custa R$10. R$10, é folha de jornal. Então, e sempre tem um livro espírita velho, sempre alguém dá de presente um livro espírita. Fica tranquilo que dá para ir. E não desista. Continue firme. Vai dar sono, vai dar preguiça, você vai dormir, mas continue, né? E a outra coisa que é muito interessante, a real felicidade é a felicidade do espírito. Não é a felicidade desse mundo. Claro que é bom ter coisas, vamos parar com essas coisas de falar que as coisas do mundo não são boas, são boas, mas a real felicidade é a nossa evolução moral, e é isso que a gente precisa ter, educação intelectual e moral, para a gente construir essa felicidade real que a gente tem. E a Casa Espírita, botei o nome de vocês, porque eu tenho certeza que deve ter aqui, deve ter vários grupos de estudo, e fica um convite para vocês, né, agora ouvindo isso, irem para algum grupo de estudo. E eu vou deixar aqui um grupo de estudo especial, que se vocês não souberem, não estiverem nele, eu tenho certeza que a casa vai ajudar vocês. O Evangelho Novo. Comecem por onde vocês quiserem, vocês já sabem a sequência. Mas, por exemplo, eu digo, nossa casa, ela sempre quis ser espírita, não era espírita, assim, ostensivamente, mas tinha. Quando a gente começou a namorar, eu discretamente, né, com um bom espírito, dei um evangelho segundo o espiritismo, que era mais fácil para aceitar. Ela falou assim, era tudo que eu queria, eu só não tinha alguém que me fizesse. Eu falei, então vamos começar por esse, porque era mais fácil. Recomendo começar pelo Livro dos Espíritos. E nessa história que a gente já está junto, todas as obras básicas já estão indo. E a gente vai seguindo todas as obras básicas do Evangelho. Então, dá para tirar meia hora por semana e convidar os filhos, convidar os mais chegados. É isso que é divulgar a doutrina e conversar. Agora, os estudos na casa são muito importantes, porque por mais inteligente que nós sejamos, por mais instruídos que nós sejamos, a gente pode ter uma interpretação enviesada, porque às vezes o texto é complexo, tem umas palavras muito difíceis, vira e mexe a gente bota um dicionário do lado para conseguir entender aquelas palavras, e o estudo em grupo diminui essa questão das dúvidas, e se tiver dúvidas tem mais outras pessoas para ajudar. Então tenho certeza que a casa convida vocês para muitos cursos, todos são muito importantes, sem exceção. A Casa Esperança lá em Vitória, ela se fundou muito e se baseou muito nessa divulgação de estudos e doutrina. Claro que a mediunidade é uma casa muito grande, obviamente, né? Mas eu vim de casas muito pequenas. A gente dava palestra para fazer 5 pessoas, mas se Chico dava palestra para ninguém encarnado, com certeza tem um monte de desencarnado aqui assistindo. Era essa a mensagem. E sempre que vocês forem mudar de casa espírita, dá uma olhadinha na federação. Como a casa aqui eu tive a curiosidade de olhar, é a DESA Federação, então vocês sempre olhem, porque isso é muito bom, porque é a garantia que a casa está seguindo os preceitos do Espiritismo e se alinha com o Espiritismo. Isso é muito importante. Era isso que a gente tinha. Ótima semana para todo mundo, espero que não seja tão frio assim. Também é bom estar um friozinho, né? A gente já está passando um friozinho aqui por conta, né? Então, assim, era isso que a gente tinha. Muito obrigado pelo convite. Sempre que quiserem, a gente está à disposição. Boa noite aí para vocês.